Então, boa tarde a todos. Bem-vindos aqui à sessão 11 das Career Conversations e começo já por vos dizer que esta é uma sessão especial, porque nós hoje celebramos um ano do arranque desta iniciativa. Foi exatamente há um ano atrás, em setembro de 2020, que nós decidimos dinamizar estas Career Conversations e tem sido super gratificante para nós fazer esta caminhada convosco. Por isso, quero-vos agradecer por estarem aí e acompanharem sessão após sessão estas nossas conversas. E também quero aproveitar, para quem está hoje pela primeira vez em direto, aproveito para clarificar que nestas conversas, eu e a Paula Neves exploramos os temas de carreira que são relevantes para todos nós e que em algum momento quase todos nos vamos deparar com eles na nossa vida profissional. E o tema de hoje não é exceção. E hoje vamos falar sobre a relevância de saber quem somos na gestão da carreira. Boa tarde e bem-vindos a todos. Esta sessão é de facto muito especial para nós e nós queremos que seja também especial para quem nos está a acompanhar aqui. E porquê que é especial? Porque este ano tem sido uma jornada de crescimento a vários níveis e acreditamos que estas Career Conversations, que agora fazem um ano, refletem isso mesmo, esse crescimento e este desenvolvimento em torno dos temas que são mais relevantes sobre carreira. É também, complementando aquilo que a Lourdes referiu, eu acrescento que através destas Career Conversations o que nós pretendemos é potenciar a literacia de carreira, partilhar conhecimento e inspirar e apoiar as pessoas que nos ouvem a novas decisões de vida. Decisões que requerem coragem, mas as pessoas não estão sozinhas e queremos também lembrar-lhes isso. Tal e qual. Connosco, como sempre, está também a nossa Career Conversation host, Alexandra. Olá, Alexandra. Todos e sejam bem-vindos. Hoje é uma sessão muito especial, como a Lourdes lá disse. É aqui um aniversário das Career Conversations. Sem mais demoras, relembro que estas Career Conversations são gravadas, motivo pelo qual desligamos as câmaras e o áudio. Desta forma, salvaguardamos a privacidade de todos e podemos partilhar a gravação e levar a mensagem a mais pessoas. Todas as Career Conversations estão disponíveis em formato artigo no site www.lourdesmonteiro.com e as gravações estão também no canal de YouTube Lourdes Monteiro Career Redesign, o qual convidamos desde já que subscrevam e ativem o sino de notificações para serem avisados de novos conteúdos. Como sempre, pedimos que nos façam sugestões de temas para futuras sessões. Podem fazê-lo na caixa de comentários do YouTube, relativa a esta Career Conversation, ou enviar um e-mail para info@lourdesmonteiro.com. Durante a sessão de hoje, se tiverem algumas questões que queiram partilhar, enviem-nos pelo chat. Podem me enviar para todos ou, se por confidencialidade preferirem, diretamente para mim. Isso mesmo. Obrigada, Alexandra. E que bom estar de volta connosco para esta sessão. É verdade, estamos todos de regresso de férias e o tema da nossa Career Conversation de hoje dava para várias sessões, Lourdes. Há aqui muito para dizer. Podíamos pegar neste tema sob diversos ângulos. E, acima de tudo, e tal como vamos perceber ao longo desta conversa, este tópico é um tópico que sugere uma viagem a nós próprios, àquilo que nós chamamos o nosso mapa interno. E sendo que muitas vezes o gatilho para dar início a esta viagem são situações que decorrem da vida profissional que potenciam a insatisfação. Olha, nem mais, ainda há pouco estivemos numa reunião, estávamos precisamente a falar disso, não é? Que por muito que eu e tu queiramos, as pessoas de facto tornam-se mais reflexivas e dedicam-se mais ao autoconhecimento quando estão perante dilemas, quando estão a experimentar situações de inquietação e não têm essa atitude preventiva. E esta tem sido a nossa própria experiência, mas não é só a nossa própria experiência. Nós, para prepararmos esta sessão, consultámos diversos estudos e percebemos realmente que este tema ganha preponderância a partir do momento em que, e vou citar um dos excertos que nós consultamos e que vamos partilhar com vocês, a partir do momento em que os primeiros guiões pré-definidos de vida terminam. Fez-se a escola primária, a básica, a secundária, a faculdade e começa-se a ter alguma independência financeira até para tomar novas decisões. E é aí que começam a surgir muitas vezes perguntas, inquietações. Perguntas como:
O que é que eu estou a contribuir? Será que faço mesmo aquilo que me realiza? Sou feliz? E ainda acrescento frases como aquelas que nós ouvimos da boca de muita gente que acompanhamos. Eu fiz tudo certinho, mas porquê é que eu sinto este vazio? Ou fiz o que me disseram que me iria trazer felicidade, mas não é bem assim que eu me sinto. Então, de facto, estas partilhas que nós encontramos na literatura e que encontramos, que ouvimos daqueles que acompanhamos, são muito típicas da casa dos 20, dos 30, mas desenganem-se, não são exclusivas estas idades. Também se manifestam nas chamadas crises de meia-idade, aos 40 e aos 50 anos. Só que os fatores que nos levam a questionar-nos nessa fase da vida não são nada consensuais entre as diferentes pessoas que estudam o tema, não é, Paula? É verdade. Há, por exemplo, investigadores e terapeutas que dizem que nesta altura da vida, na chamada meia-idade, nós estamos a reinventar-nos enquanto pessoas, em vez de continuarmos numa trajetória estável e ascendente. E estes mesmos profissionais defendem que esta fase representa uma oportunidade para criar um estilo de vida que é fiel aos nossos valores e às nossas aspirações. Sim. Olha, deixa-me só aqui partilhar nestas idades. Está-me a chegar aqui uma memória de uma pessoa que eu acompanhei agora há pouco tempo e que me disse, pois, nós já estamos a descer a montanha da vida, não é? Que é como quem diz, talvez já estejamos com menos tempo para viver e por isso mesmo também queremos aproveitá-lo de uma forma mais alinhada com quem somos. Só que é exatamente essa a resposta que nós nem sempre temos clara, quem é que nós somos. E o que se verifica na grande maioria dos casos é que a vida que se levou até um dado momento reflete muitas vezes os valores e as aspirações que nós de facto escolhemos seguir, mas que muitas vezes decorre de uma herança da nossa matriz cultural, mais do que propriamente uma expressão de quem verdadeiramente somos. E isso, em parte, é parte dos dilemas que se criam claramente, que se criam em nós. Sem dúvida, e eu e tu já passámos por isso, só que, Lourdes, a perspectiva sobre o tema não é mesmo de todo consensual. Há outros autores que, por outro lado, defendem que nestas crises de meia-idade existe a percepção de menor possibilidade de escolha, não é? Porque como já temos uma certa idade, já não temos as mesmas escolhas que tínhamos há 20 anos atrás. E pode haver algum arrependimento por decisões passadas, ao mesmo tempo que se sente uma certa tirania, vamos lhe chamar assim, que está associada ao processo de executar projetos um após o outro, desprovidos de significado. É quase como uma repetição da vida, ano após ano. E eu lembro-me de sentir isso precisamente numa vida passada, aqui há muitos anos, quando eu geria projetos. Eu sentia que a cada projeto novo era mais do mesmo. E repare, estes projetos eram conquistas importantes para a empresa, tinham um aporte de valor grande para o cliente, mas eu lembro-me de me sentir presa numa espécie de roda de ratos, a correr sem sair do mesmo lugar. Sim, não estás sozinha, não é? Eu própria tive exatamente essa mesma sensação quando trabalhava na área da consultoria, a dada altura já me parecia tudo igual, não é? Eu costumava dizer que só mudavam os personagens e a geografia. E de facto sentia-me que era uma repetição, que aquilo que eu estava ali uma espécie de piloto automático, numa vivência instrumental, tendo presente, acima de tudo, a minha necessidade de financiar a minha vida, mas não estava já ali a dar o meu melhor, não estava completa. E este é precisamente o sentir de muita gente que nós acompanhamos no projeto Career Design. E para além das pessoas que nós acompanhamos no projeto Career Design, este é o sentir de muitos daqueles que provavelmente estão aqui hoje e de muita gente que nós ouvimos à nossa volta, os nossos amigos, os nossos familiares, só que nem todos estão dispostos a mergulhar no tema. Aliás, todos os sinais que nós partilhamos até agora nesta conversa, eles estão presentes em maior ou menor medida nos vários casos, nos vários clientes que acompanhámos até hoje. E devo dizer que são pessoas que estão entre os 25 e os 55 anos de idade. O que é que acontece? De alguma forma, algo perdeu o sentido na nossa vivência profissional, esse é muitas vezes o ponto de partida, e isso leva-nos a pensar sobre a vida e, inevitavelmente, a pensar sobre nós. E, portanto, até se pode ignorar estes sinais durante algum tempo, fingir que está tudo bem,
arranjar escapes para nos distrairmos do problema que está a acontecer, só que isso não é resposta. Nós já o dissemos aqui várias vezes. Isso não é resposta, não podemos assobiar para o lado e isto pode estar na origem de maior ansiedade ou até de problemas mentais. Sim, não temos a menor dúvida disso, não é? Nós temos bastantes evidências que quando não se abraça a questão de frente e não nos dedicamos a aprofundar o autoconhecimento para encontrar respostas aos nossos dilemas, muitas vezes as decisões que acabamos por tomar são suportadas no medo. Portanto, esse medo acaba por falar mais alto e torna-se o único critério que nos move ou que nos deixa até bloqueados, imobilizados, não é? E não resisto a partilhar um caso que está muito presente em mim, de alguém que já acompanhei e que reflete exatamente esta situação. É o caso de uma pessoa que nos primeiros anos de arranque da sua vida profissional teve sintomas muito óbvios que a situação profissional não estava a ser assim tão funcional quanto isso para si. Então, a certa altura, decide fazer uma mudança de geografia, mantendo-se no mesmo tipo de funções, na mesma organização, mas mudando de geografia, na expectativa de que essa experiência além fronteiras trouxesse estímulo e entusiasmo. Só que não. Na verdade, a situação ainda piorou mais, porque a pessoa viu-se sozinha, perdeu os apoios emocionais, numa cultura completamente distinta da nossa, e a situação só veio exacerbar ainda mais as dúvidas, os dilemas. Passado um tempo, quando regressa à casa-mãe, no nosso país, a situação fez esta pessoa acalmar-se porque estava novamente numa zona que era conhecida e de conforto. E fez esta pessoa concluir que, se calhar, até não estaria assim tão mal, que se calhar ali estaria bem. Entretanto, esta pessoa teve outras prioridades, nomeadamente constituir família, e quando regressa da licença de parentalidade, esta pessoa não conseguia funcionar. Literalmente, não conseguia funcionar. Não conseguia responder a uma solicitação, entrou em mecanismos de culpabilização, não conseguia estar disponível para as pessoas na sua família e foi mesmo forçada a parar. E teve que parar, iniciar um processo de terapia, ao mesmo tempo um processo de career design, para poder perceber o que é que afinal de contas estava aqui em causa para ela. Agora, vocês podem pensar assim, bolas, mas isso é um caso extremo, é um caso isolado. Não, infelizmente não é. Nós vemos muitas vivências assim e isto é um reflexo daquilo que acontece quando nós não endereçamos o tema aos primeiros sinais. A situação piora. E aqui ouvimos as pessoas dizerem coisas como eu para ter trabalho tenho que fazer isto ou aquilo mesmo que não me faça sentido, para pagar as contas eu tenho que me aguentar, ou só posso ter sucesso se tiver X, Y coisas que me disseram que têm de existir, como por exemplo ter um determinado curso, ou ter que adotar um determinado comportamento, ter que me vender, ou ter que aturar uma determinada relação com uma determinada chefia, quando isso contraria a nossa natureza e as nossas convicções. E esse é o ponto, esse é o problema. Sim, completamente. Olha, não resisto a partilhar mais uma, né? Tenho sempre estas presentes. No outro dia ouvi uma que também gostei muito, que é aguenta-te mais 2 anos e tens a carreira feita. Também é muito boa. Ou então, olha, como aconteceu com uma outra pessoa que também acompanhámos, que perante o dilema em que estava, não é? Que não quis entrar, não quis partilhar com a sua chefia o dilema, e para não entrar com medo de um conflito, por exemplo, acerca de algo que na sua percepção não era correto, entrou em ansiedade e colapsou perante os filhos, não é? E, portanto, estava num sofrimento silencioso e num ambiente no qual se sentia segura, esta pessoa colapsou. E isto é o que acontece muitas vezes, não é? E eu penso e pergunto, não é sempre assim, não é? Quantas vezes é que nós aguentamos em silêncio uma situação que claramente já não nos serve e depois estamos em negação? Só que é geralmente nos momentos com aqueles que nos são próximos, como por exemplo a família, os companheiros, etc., que a libertação de tensão se dá, não é? Estamos a falar de quê? Irritação com um companheiro ou com uma companheira, gritar com os filhos à mínima situação, uma agressividade que de repente nos salta e que vem não se sabe bem de onde, o não conseguir estar disponível para as pessoas que nós gostamos, porque temos sempre um problema na cabeça e as pessoas sentem isso, não é? Dizem nunca estás cá.
Eu lembro-me de haver uma altura em que a minha filha me dizia, eu não sabia se podia falar contigo ou não. E isso, hoje, quando ouço isso, corta-me o coração. Penso que devia ter feito este reconhecimento do que é que estava a viver mais cedo. Tudo isto é sintomático e tudo isto indicia que há alguma coisa que nós precisamos, aliás, não é podemos, é precisamos de fazer por nós para podermos estar bem com os outros e com a nossa vida. E a propósito... Deixa-me só aqui acrescentar uma coisa. Nós estamos a dar muita ênfase a isto, porque o que nós queremos é mesmo fazer um reality check, é para que as pessoas estejam atentas a quais são os sinais que possam estar a acontecer em si e não assobiarem para o lado e perceberem que se estes sinais estão a aparecer, quer dizer que é preciso de facto parar e refletir. E é aí que vai entrar o tema que nós trazemos hoje para ajudar a que as pessoas consigam iniciar essa reflexão. E nós queremos citar aqui o Daniel Goleman, que é um autor que muitos provavelmente já conhecerão. Ele é um cientista de referência na área da inteligência emocional. Ele tem uma obra que se chama Foco, e neste livro, Foco, ele diz-nos que uma vida bem vivida implica a utilização de um trio de focos. O primeiro é o foco interno, o segundo é o foco nos outros, e o terceiro é o foco externo. O que é que nós queremos dizer com isto? O foco interno harmoniza-nos com as nossas intuições, com os nossos valores orientadores e ajuda-nos a tomar melhores decisões. O foco nos outros facilita as nossas ligações com as pessoas que temos na nossa vida. E o foco externo ajuda-nos a criar uma espécie de consciência sistémica que nos vai permitir compreender o funcionamento, por exemplo, da organização em que estamos inseridos, ou da economia e da conjuntura, ou de outros sistemas do mundo. O que é que acontece quando nós não estamos equilibrados nestes três focos? Uma pessoa que está dessintonizada do seu foco interno vai andar sem rumo, não tem orientação interna. Uma pessoa que esteja cega ao mundo dos outros vai ser insensível, vai ser distante e vai ser pouco empática, e isso é percebido pelas pessoas que têm à sua volta. E uma pessoa que esteja indiferente aos sistemas mais alargados, no interior dos quais está a operar, vai ter claramente limitações e pouca informação para tomar as melhores decisões, porque não está a considerar aquilo que está a acontecer à sua volta. Não é? Sim. Olha, fazendo uma síntese, o que é importante que retenham até aqui? É que quem efetivamente pretenda construir uma carreira e uma vida que almeja, terá obrigatoriamente de prestar atenção aos seus recursos internos e à sua autoconsciência, e isso só se consegue aprofundando o autoconhecimento. Então voltamos aqui ao tema fundamental de hoje. Exatamente, que é quem sou eu e o que é relevante saber sobre mim que seja um pilar de apoio para a minha realização profissional. E nós escolhemos para trazer aqui hoje, mais uma vez, já mencionámos, podíamos ter abordado este tema de inúmeras perspectivas, e aquela que escolhemos para trazer aqui hoje o que escolhemos partilhar convosco aqui são 3 aspectos que nos parecem essenciais para quem quer começar por algum lado e quer ter a garantia de que, seja lá o que for que vai fazer, pode fazê-lo sozinho, não é? Portanto, isto é uma jornada individual. E vamos começar, são 3 aspectos, vou começar pelo primeiro. O primeiro aspecto é muito falado em fóruns de carreira e tem a ver com conhecer as suas forças. E aqui há um autor que se chama Peter Drucker, que também, mais uma vez, poderão conhecer, é um autor sobre temas de gestão, e nas suas várias publicações, ainda no século XX, o Peter Drucker referia que os trabalhadores do conhecimento, o que é que são trabalhadores do conhecimento? Aqueles cujo foco do trabalho é centrado em conhecimento intelectual, eles vão ter de aprender a gerir-se a si próprios e à sua carreira, e vão ter de quebrar um paradigma que existia até então, que era o paradigma de se ser operacional, ou seja, atuar segundo as instruções do chefe da empresa, ou seguir a profissão da família. Nós hoje em dia, se calhar as pessoas que nos estão aqui a ouvir dizem, mas eu hoje em dia já não acho que tenha que fazer aquilo que me mandam. E, portanto, eu sou um bocado dono das minhas escolhas. Só que muitas das escolhas que nós fizemos até agora fazem parte de um paradigma que nós herdamos e, portanto, não são verdadeiramente nossas. E este é o alerta. E nós não estamos muitas vezes conscientes disso, não é? Achamos que é uma escolha nossa e, na verdade, não é assim tão nossa.
E para quebrar este paradigma que tu também referes, que o Peter Drucker menciona, ele próprio recomenda que os profissionais se posicionem para dar o seu melhor contributo, que é suportado nas forças, no que se faz bem. Só que a maioria das pessoas sabe no que é que não é bom, ok? Ele diz isto. A maioria das pessoas sabe no que é que não é bom. E é natural, porque biologicamente e por questões de sobrevivência, o nosso cérebro foca-se por defeito no negativo e naquilo que pode correr mal. E, portanto, nós acabamos por ter um enviesamento natural para vermos mais facilmente, em primeiro lugar, aquilo em que nós não somos bons, aquilo que nós não temos, aquilo que nós não conseguimos e os nossos defeitos. E, portanto, isto, de uma forma geral, acontece com toda a gente. Só que a questão aqui é que nós só podemos ter um impacto positivo e relevante a partir das nossas forças. Nós não conseguimos, não é possível ser performante a partir de fraquezas. E por isso nós concordamos integralmente com o que o Peter Drucker já dizia e já alertou há muito tempo. As pessoas sabem o que não têm, sabem aquilo em que não são boas e têm uma extraordinária dificuldade em identificar aquilo que têm a seu favor e quais é que são as suas forças, e nós vemos isto nas pessoas que acompanhamos. E, portanto, imagino que aí já se estejam, desse lado, já se estejam a perguntar como é que eu posso fazer isto, não é? Qual é a melhor maneira de eu identificar as minhas forças? Claro. Olha, eu vou dizer uma e depois tu dizes outra, Paula. Ok. Então, vou começar por partilhar até a recomendação do próprio Drucker, que é apostar numa análise de feedback como uma prática regular. Ou seja, o que é que se pode fazer? A cada novo projeto, a cada novo objetivo, a cada novo desafio, a cada mudança, pedir objetivamente feedback. E o feedback aqui é sobre os aspectos mais positivos que se destacaram no contributo que a pessoa deu para aquele projeto, para aquele objetivo. Porque já sabemos que a tendência até das próprias pessoas que fazem avaliação é focarem-se naquilo que a pessoa tem que desenvolver. E, portanto, isto tem que ser perguntado objetivamente, que é, olha, quais são os aspectos que no meu contributo mais foram importantes para, ou que mais destacas, ou que mais valorizaste para este objetivo, para este projeto, para esta função. E ir colecionando esses feedbacks positivos e percebendo quais são aqueles que se vão repetindo, quais são aqueles que nós nem nos apercebemos que para os outros se tornam tão evidentes e que para nós não são, porque às vezes são tão naturais em nós que nós nem pensamos que os outros, por exemplo, não consigam fazer aquilo que nós fazemos com essa naturalidade. E eu queria reforçar aqui um ponto, Lourdes, que tu estás a mencionar, que é a questão da proatividade, porque muitas vezes nós ouvimos as pessoas a dizer, mas é que não, eu não tenho feedback da minha organização, não tenho feedback da minha chefia. Às vezes não há feedback e, portanto, nós temos que proativamente ir perguntar. É tão simples quanto isto e vamos ficar, se calhar, surpreendidos com a resposta. Portanto, queria reforçar este ponto. Quando não têm, vão perguntar. Essa é a vossa responsabilidade. Outra recomendação que nós podemos sugerir é que fiquem atentos aos motivos pelos quais as pessoas da vossa vida vos procuram. E também uma outra coisa importante, que é os motivos pelos quais vocês gostam de ser procurados. Dito de outra maneira, quem vos procura para vos pedir ajuda está a pedir-vos conselhos em relação a quê? O que é que cada um de vós vos é pedido que faça por alguém que vos procura? E, portanto, estejam atentos àquilo que naturalmente acontece convosco e que os outros procuram em vós e vocês gostam até de ser procurados por isso. E que, de uma forma geral, desvalorizamos, não é? Portanto, de uma forma geral, não ligamos muito a isso. Mas, de facto, aí residem pistas muito valiosas. Então, se nós aplicarmos estas recomendações para identificar as forças, vamos começar a perceber que forças concretas é que, de facto, temos. E, a partir daí, o que é que fazemos com isso? Não é só identificar as forças para poder falar delas perante um recrutamento, não é disso que estamos a falar. O desafio aqui é ser-se proativo, como a Paula disse muito bem, que é, tendo presente quais são essas forças, propor-se, na empresa onde se está, no projeto em que se está,
àquelas atividades, àqueles projetos e àquelas funções onde essas forças sejam o core, sejam críticas. E apostar cada vez mais em desenvolvê-las, em torná-las ainda mais fortes. E é isso que vai trazer às pessoas a sensação de que se cresce e não a sensação de vazio de que tantas pessoas se queixam. É exatamente neste exercício proativo, é colecionar forças e direcioná-las intencionalmente para os projetos, as funções, os desafios onde elas são críticas e continuar a trabalhá-las, ok? Então, fazendo aqui uma síntese, nós estamos, recordo, no primeiro pilar a descobrir sobre nós próprios, se quisermos trabalhar a nossa realização profissional, e este primeiro pilar é conhecer as nossas forças. E nesta altura eu gostava de lançar uma pergunta às pessoas que assistem a esta Career Conversation e pedir-vos que coloquem a resposta no chat. E a pergunta é esta: digam-nos uma força que reconhecem em vós. Ou seja, cada um de vós deve pensar e indicar-nos uma força que reconhece em si. A Alexandra já colocou aqui a pergunta para vocês poderem responder. Indique-nos uma força que reconhece em si. Aquela que salta logo, que não há dúvidas. Qual é? Ok, já estamos aqui respostas. Falar em público, organização, empatia, comunicação, paciência, tão importante, gosto pela aprendizagem e pela partilha de conhecimentos, socialização, aprender, olha a paciência outra vez. Paciência é um recurso tão escasso. Organização duas vezes, devíamos estar aqui a contar isto. Algo meticuloso, determinação, boa, escuta, ok, comunicação e empatia, resolução de problemas. Deixemos dizer que a maior parte das forças que estão aqui a surgir são as forças identificadas como críticas para as competências do século XXI, para os desafios do século XXI, porque mais do que conhecimentos técnicos, estas forças mais relacionadas com a nossa atitude são determinantes. Sermos capazes de ter a paciência, a resiliência, a empatia para lidar com as questões. Networking, muito importante, o networking. Tanta gente que me coloca a pergunta, mas como é que isto se faz, isto do networking? E até têm medo, não é? Até ser sugestão. Excelentes contributos. Então, com esta partilha, estamos em condições de entrar agora no segundo aspecto que nos pode apoiar na descoberta de quem é que nós somos e que agora é mais vago para a maioria das pessoas e que tem a ver precisamente com o quê? A identificação dos seus valores. Então, voltando a referir o Daniel Goleman, que a Paula há pouco citou, e a Paula há pouco partilhou exatamente isto, que é o foco interno harmoniza-nos com aquilo que são as nossas intuições e os nossos valores orientadores e melhores decisões. Ou seja, em que é que os nossos valores nos servem? Os nossos valores são muito úteis para nós fazermos escolhas que nos são difíceis e, portanto, ajudam-nos imenso a tomar decisões que contribuam para o nosso sentido de integridade e que têm uma manifestação muito evidente, que é nós pormos à noite, pormos a nossa cabeça na almofada para dormir e estarmos tranquilos com o que decidimos. Então, os valores são muito importantes para isso. Há um outro autor que eu gosto muito e que refiro muitas vezes, que é o Stephen Covey, que é autor do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um dos teus preferidos. Para mim, esta obra é uma obra de referência obrigatória para toda a gente. E ele refere nesse livro que se a nossa atuação se pautar pelos valores internos, ou seja, pelo nosso código de conduta interno, ficamos menos vulneráveis e dependentes do que é que acontece externamente, ok? E ficamos mais seguros de nós. E este é um aspecto que eu quero chamar a atenção, que é, nós estamos a viver um período, nós já sabemos disto conceptualmente, a mudança veio para ficar, mas estamos a viver um período com a pandemia e com a transformação digital em que as mudanças são realmente muito rápidas. E quem está com um foco muito externo fica altamente vulnerável e inseguro. Então, os valores são aquela coluna dorsal que nós todos podemos trazer à consciência
para ficarmos mais estáveis. Ancorados, não é? Ancorados. Mais estáveis, mais ancorados, e para percebermos o que é que faz e não faz sentido para nós. Nós não temos que ir a todas. Nós não temos que fazer tudo o que os outros fazem. E isso é fundamental para nós percebermos, lá está, quem somos. E posso-vos dizer que em processos de coaching e de mentoring, de carreira, a identificação de valores é praticamente obrigatório em todos os processos. Sendo que a partir desse momento, a partir do momento que os temos presentes, definidos, escritos, podemos passar por esse referencial toda e qualquer situação e tomar decisões de forma íntegra para conseguirmos a tal tranquilidade que queremos. Posso dizer, por exemplo, que um dos meus valores é o crescimento, aliás, tu sabes, e eu recentemente, precisamente, tu dizias, não, nós não podemos ir a todas, não temos que ir a todas, e quando nós queremos decidir e escolher em que é que queremos estar e onde é que queremos estar, os nossos valores ajudam-nos. Eu recentemente decidi, em consciência, deixar de partilhar o meu tempo com pessoas com as quais eu não consigo crescer e que também não querem crescer ou que não crescem comigo. E, portanto, das duas, uma, eu numa relação interpessoal, seja ela uma relação de amizade, uma relação de trabalho, qualquer tipo de relação, ou eu estou a crescer com a pessoa, ou a pessoa está a crescer comigo, se nenhuma destas duas está a acontecer, então é uma pessoa com quem eu não quero, é uma relação que eu não quero aprofundar e não quero passar tempo. E isto tem naturalmente um impacto muito grande na escolha até na minha agenda, não é? Como é que eu decido passar o tempo e com quem? Não quer dizer que a relação termine, mas simplesmente o investimento que colocas na relação é diferente. É mesmo isso, é mesmo isso. E normalmente lá está, isto daquele tipo de coisas que normalmente não se fala, é que todos nós temos na nossa vida, não é? Que há aquelas pessoas que já parece que já perdeu o sentido estarmos a apostar naquela relação, seja pessoal, seja profissional. Só que continuamos, Lourdes, desculpa-me interromper-te, porque aquela pessoa já está connosco há muitos anos, ou porque, não é? Por hábito, por razões de longevidade daquela relação e porque é chato. Agora vou ser provocadora, por pena, não é? Sabes como é? Acontece. E agora por medo. Por medo. E a propósito de valores, há imensos exemplos que nós podemos dar da importância de eles serem identificados. E vou dar aqui um exemplo de alguém que estava a acompanhar outro dia, que veio ter connosco e tinha que tomar uma decisão. Então, nesta situação, neste caso, a pessoa tinha tido uma proposta por parte da empresa na qual estava a trabalhar e que representava, muito objetivamente, mais encaixe financeiro. E do outro lado, acabou por ter ao mesmo tempo, isto é típico, normalmente isto acontece, a pessoa tem várias propostas em simultâneo. São testes. Claramente, aquilo que é o foco e a intenção da pessoa, não é? E então, do outro lado, teve uma proposta que representava mudança de carreira alinhada com a direção que esta pessoa tinha estabelecido para si própria há uns meses largos atrás, talvez até já há um ano atrás, e que representava mais desafio intelectual, mais autonomia e mais liberdade de ação. E a pessoa estava perdida, não sabia o que é que havia de fazer. Então o que é que nós fizemos? Voltámos, fomos repescar os valores e passou cada uma das situações pelos valores, cada uma das propostas. E foi muito interessante, porque chegou ao fim e o que é que esta pessoa percebeu? Que a segunda opção estava alinhada com praticamente todos os seus valores, enquanto que a primeira só concorria por um objetivo instrumental e pouco ou nada se alinhava com os valores. A partir desse momento, a pessoa ganhou uma clareza instantânea. Instantânea. E, portanto, isto é o que acontece quando nós temos os valores claros, definidos. Mas não é só na tomada de decisões que nós podemos aplicar os nossos valores. Nós podemos fazer isto na análise de situações também. E eu vou colocar aqui um desafio. Experimente identificar os seus valores, à pessoa que nos está a ouvir, e olhar para a função e para a relação profissional que tem hoje. E analisá-la à luz dos valores que identificou. De certeza vai-se fazer luz sobre muitos dos aspectos que podem estar a causar ansiedade. Ou seja, se está a sentir esta insatisfação, experimente fazer este exercício de olhar para a relação profissional que tem à data de hoje à luz dos seus valores. Vai ter insights, seguramente. Seguramente. Aproveito para partilhar com todos os que aqui estão, que a primeira grande mudança de carreira que eu fiz foi exatamente fruto de um exercício desses. Um dos meus valores é empatia
e eu estava numa relação em que o tratamento às pessoas era extremamente desumano e agressivo, e portanto eu já tinha chegado a um ponto em que eu já não tinha capacidade de influenciar mais para além do ponto onde estava. E portanto a decisão naturalmente foi separar-me dessa relação, e reconhecendo o que é que dependia, o que é que não dependia de mim. E portanto, por esta altura, com o que nós já dissemos e com as partilhas que fizemos, acredito que as pessoas já perceberam a importância de terem presentes os seus valores. Então nós vamos dar sugestões para como é que podem chegar aos vossos valores. Paula, arranca aí com a primeira que eu depois dou a segunda. Combinado. Então, primeira recomendação. Pensem em situações difíceis em relação às quais tiveram de tomar uma decisão. O que é que suportou essa decisão e vos fez dormir de consciência tranquila? Vou dar exemplos. Pode ter sido a honestidade, a confiança, a transparência, a liberdade, a estabilidade. E eu vou dar aqui um exemplo. Eu percebi também, recentemente, num exercício de revisão de valores, que um dos meus valores é o minimalismo. E como eu, enfim, estive aqui numa fase de mudança de casa eu comecei a reduzir, e o minimalismo aplicado a várias áreas da vida, mas naturalmente, em primeiro lugar, aos objetos. E vou dar um exemplo muito concreto. Eu tenho muita dificuldade, Lourdes, tu referiste a questão dos livros do Covey. Eu tenho muita dificuldade em me desapegar de livros, porque eu acho que os livros são a coisa mais preciosa, das coisas mais preciosas que temos. Mas a verdade é que eu precisei de me libertar portanto, quando percebi que havia um conjunto de obras que não me estavam a adicionar valor, que não me estavam a ajudar a crescer e que, sobretudo, não estavam, ou que estavam redundantes com coisas que já não faziam sentido, eu deixei-os ir. E, portanto, libertei-me, doei, fiz uma série de coisas. Portanto, o que é que eu ganhei com isto? Uma vida muito mais leve, e estou a trabalhar nisso, uma vida muito mais leve e muito mais móvel e nómada, que também é enfim, das minhas ambições. Sim, e sem dúvida espaço para livros alinhados com aquilo que tu sentes apelo, ganharem o seu espaço para entrarem na tua vida, não é? Essas coisas também. Porque não são os mesmos, aqueles que li há 20 anos atrás e que já fizeram o seu papel, não são os mesmos que eu preciso ler agora. Exatamente. Então, esta é a primeira forma de conseguirem identificar os valores, que é pensar... Mas não foi fácil. Claro, nunca é, isto nunca é. Temos aqui alguém que teria muito a dizer sobre isso hoje a assistir, mas eu não, depois quando acabarmos digo quem é. Portanto, primeira recomendação, pensem numa decisão difícil que tiveram que tomar, o que é que vos ajudou a tomar a decisão? Está lá um valor de certeza absoluta. Outra forma de descobrirem valores. Toda a gente, nós incluídas, tem pessoas na sua vida em relação às quais é extremamente difícil ter que lidar com. Pensem nessas pessoas, ou nessa pessoa. O que é que, especificamente nessa pessoa, vos afasta? Ok? Eu dou o meu exemplo. Eu há pouco partilhei que um dos meus valores é a empatia. Então, todas as pessoas que eu encontro que são manipuladoras e agressivas, eu geralmente não procuro proximidade, pelo contrário, mantenho a distância, gosto de manter a distância. E, portanto, isso torna muito evidente este meu valor da empatia. Portanto, se eu vejo que os outros não têm essa forma de estar, então eu aí não procuro proximidade. Os valores também nos levam a isso. Portanto, pensem nisso. Quem é que vocês conhecem em relação ao qual sentem desconforto, preferem distanciar-se? O que é que especificamente vos incomoda? Pelo oposto, pensem nessa situação, nesse comportamento, nessa atitude que vos incomoda, e o oposto seguramente será um valor vosso, ok? E até pode ser provocação, até pode ser uma pessoa de família. Aquela pessoa que nos almoços de família vocês têm aquele desconforto, mas têm que estar à mesa, enfim, porquê? Não é? Porque não está alinhada com os vossos valores. E não é pelo facto de ser da nossa família que tem esse alinhamento. O facto de ser sangue ou aparentado não lhe dá esse alinhamento. Pelo contrário, às vezes ainda é pior, não é? Fala, vamos ao próximo. Exatamente. Então, temos aqui o segundo pilar sobre o qual estivemos a falar, o segundo pilar a descobrir sobre nós próprios, sobre o qual estivemos a falar, se quisermos, portanto, trabalhar na nossa realização profissional, é então identificar os nossos valores. E vamos novamente lançar-vos uma pergunta
e pedir que respondam, que coloquem a vossa resposta no chat. E a pergunta é: qual é um valor que vos parece óbvio em vocês próprios? Portanto, digam-nos um valor que vos pareça óbvio em vós próprios. A Alexandra já pôs a pergunta, podem ir respondendo. Entretanto, surgiu aqui uma partilha que eu gostaria de ler em voz alta e de responder. É uma partilha e uma pergunta. E a partilha diz: tenho uma decisão para tomar e surgiu uma dúvida precisamente que tem a ver com quem eu sou. Fizeram-me uma proposta de trabalho que é uma excelente oportunidade e até está alinhada com alguns dos meus valores. As pessoas mais próximas dizem que é exatamente aquilo que me vêm a fazer e que é uma excelente oportunidade. Eu sinto que não é o caminho. Por que é que pode existir esta diferença entre o que os outros veem e aquilo que eu sinto que é o meu caminho? Bem, que pergunta tão pertinente. Bom, a resposta é: as pessoas estão a avaliar a situação à luz dos seus próprios valores e do seu referencial interno, que é diferente do seu. Só que é através do seu que tem que avaliar, não através do referencial dos outros. Portanto, confiar em si faz parte da jornada de crescimento. E quando as pessoas dizem é exatamente aquilo que eu te vejo a fazer, tem muito a ver com, provavelmente, a pessoa que nos está a colocar esta questão é competente para fazer determinado trabalho, portanto tem jeito, tem competência, já mostrou, já deu provas, mas o facto de sermos competentes a fazer uma coisa não significa que aquilo seja, e é uma excelente oportunidade, porque se calhar até é bem remunerada, mas isso não faz da oportunidade uma coisa que esteja alinhada connosco. Não é? Exatamente. Portanto, às vezes o sermos competentes a fazer alguma coisa até é uma... Vira-se contra nós. É verdade, é verdade. O ser competente e saber fazer de forma satisfatória não é sinal que estamos a atuar nas nossas forças. Lembrem-se do primeiro pilar. Pelo que é que gostam de ser... As pessoas procuram-nos para quê e porque é que gostam de ser procurados. Tem que ser dos dois lados, não é só de um. Okay? Então, voltando aos valores, o que é que nós temos? Olha, sensibilidade, honestidade e justiça, confiabilidade, olha, sensibilidade outra vez, verdade, sensibilidade, aprendizagem, crescimento, coragem, verdade, transparência, espontaneidade, evolução, honestidade e confiança, ética profissional, transparência e diz à frente o que pode ser inconveniente. Pois é, a questão é, nós podemos honrar os nossos valores, mas também faz parte de um exercício de amadurecimento sabermos como é que os podemos usar da melhor forma. A transparência é um valor maravilhoso, saber usá-lo é uma aprendizagem que pode demorar às vezes algum tempo, mas nunca devemos abdicar dele. Excelentes partilhas. Vamos ao terceiro aspecto. Terceiro e último. Tem a ver com a perspectiva ou com o mindset que se olha para a relação profissional que se tem hoje e que muitas vezes é a fonte ou o gatilho dos dilemas que estamos a sentir. Em relação a este aspecto, são muitos os autores e os profissionais que se debruçam sobre o tema. E vários dizem, e nós sabemos que é isto que acontece, que para a maioria das pessoas a satisfação no trabalho não requer necessariamente uma mudança de carreira ou de emprego. Pois é, já dissemos isto aqui muitas vezes. Muitas vezes a solução passa mesmo por uma mudança de mindset. Ou dizendo isto de outra maneira, por mudar a perspectiva ou o ângulo com que se olha para a situação. Em todos os casos que nós acompanhamos, esta mudança de mindset acaba por acontecer e só depois disso é que se verifica se há mudança de comportamentos ou se há mudanças de carreiras que se manifestam. E, portanto, em muitos casos, o que a mudança de mindset gera é mudar pensamentos, mudar paradigmas e, a partir daí, mudar atitudes e comportamentos que acabam por, de uma forma direta ou indireta, trazer ganhos para a carreira, como, por exemplo, aumentar a influência que a pessoa tem sobre determinados stakeholders ou na organização, conseguir posicionar-se numa determinada promoção, acabar por ser convidado para outro tipo de projetos e, portanto, também a mudança de mindset, o olhar para as coisas com outro ângulo, é isto que acaba por potenciar. Como é que ocorre esta mudança de mindset? Vamos começar pelo princípio. Quando nós estamos em crise, a nossa tendência é endereçar o tema colocando perguntas de uma forma autocentrada. Vou dar um exemplo.
O que é que eu recebo do trabalho e do esforço que faço? Quando estou em crise, coloco-me esta questão. E geralmente esta pergunta ela é feita com um tom de zanga e de ressentimento. E as respostas que eu obtenho estão relacionadas com benefícios tangíveis, como, por exemplo, o salário, prémios, número de dias de férias, ou até promoções, mas isso faz com que eu esteja a olhar para o trabalho como algo que é redutor e instrumental. Só que se nós mudarmos a pergunta, a perspectiva muda. E eu vou dar um exemplo disto. Há pessoas que nos dizem que estão a sentir-se insatisfeitas porque querem, por exemplo, ter um contributo mais relevante, querem um trabalho que tenha mais significado. Então eu pergunto, de que forma é que o meu trabalho atual pode contribuir para algo ou para alguém? E, portanto, se alguém que está aqui a ouvir-nos está a sentir isto e gostava que o trabalho que faz tivesse mais significado e mais contributo para os outros, então deve fazer-se esta pergunta: de que forma é que o seu trabalho atual contribui para alguma coisa ou para alguém? Sabe responder? Se não sabe, isto pode querer dizer que está demasiado distraído ou distraída e está entretido ou entretida em atitudes de vitimização. E é muito fácil cairmos aqui, não é? Sem darmos conta. Só que é possível mudar este mindset. Se nós queremos ter relevância e queremos contribuir, então eu recomendo que descubram por vocês próprios qual é que é a relevância que o vosso trabalho tem agora. Esta relevância existe sempre. Pode não ser suficiente para vós. Podem chegar à conclusão que é pouco, mas está lá. Pode acontecer também chegarem à conclusão que no vosso local de trabalho, na vossa organização, o vosso contributo não é reconhecido. Se o trabalho, se aquilo que o vosso trabalho representa não fosse importante, não fosse útil ou não fosse necessário, não vos estavam a pagar para o fazer. Está bem? Exatamente. Então, quais é que são as nossas recomendações para trabalhar o mindset? Bem, primeiro passo, mudar a crença sobre o trabalho. E aceitar que é, sim senhora, possível ser feliz no trabalho. Essa é a maior mudança de mindset que nós podemos fazer. Porque muitos de nós crescemos e fomos educados com uma percepção que se enraizou por via da educação de que o trabalho será apenas um meio de se subsistir ou de status e que isso basta. Todos conhecemos aquele dito, não é? Se trabalhar fosse bom, não nos pagavam para isso, não é? Quantas vezes? E tantas vezes dito com um tom irónico até, não é? Só que nós todos já experienciamos na pele o que é que acontece quando nós vivemos com base nessa premissa. Não é seguramente as nossas forças que vêm ao de cima, não é seguramente a nossa melhor versão, o nosso melhor lado. Muito pelo contrário. E, portanto, eu vos asseguro, por experiência própria, tenho aqui a Paula, que também tem essa vivência, e aqueles que nós acompanhamos, que o trabalho pode ser uma fonte de gratificação, pode ser algo que tem um significado para nós e que nos torna pessoas mais plenas, mais completas e até pessoas melhores. E eu pergunto, se nós partirmos dessa premissa, é possível ser feliz no trabalho? É ok ser feliz no trabalho? É real ser feliz no trabalho? Que possibilidades novas lhe surgem perante a situação atual? E em síntese, Lourdes, eu queria só resumir aqui a ideia. O que estamos a falar é aposte em desenvolver o seu mindset na direção que quer. E quero aproveitar para colocarmos aqui uma nova pergunta no chat para vocês responderem. Se eu partir do princípio que é possível ser feliz no trabalho, que possibilidades é que surgem? A Alexandra já pôs a que é possível ser feliz no trabalho, que possibilidades é que surgem? Sim. Vamos ver aqui. Olha, entretanto, tivemos aqui a resposta da Alexandra à nossa recomendação. Lourdes e Paula, que insight fantástico, obrigada, têm toda a razão. Esta proposta faz-me continuar refém das minhas competências, aquilo que estou precisamente a procurar distanciar-me. É verdade. Fantástico, é isso mesmo. É isso mesmo. Quantas vezes nós ficamos aprisionados naquilo que de facto aprendemos a fazer, fazemos de forma satisfatória, mas que já temos evidência que não é isso que nos preenche. Não olhem para trás. Aí é aprender a aceitar que não, o caminho não é este. Qual é que é, o que é que eu quero de facto trazer de novo? Já temos aqui uma resposta à nossa pergunta.
que se tivermos a premissa do trabalho, de ser possível sermos felizes no trabalho, que possibilidades surgem. Por experiência própria, acontece o inimaginável. Pois é, sem dúvida. Lourdes, entusiasmei-me aqui e coloquei logo esta pergunta porque estava mesmo a ouvir-te e a perceber que é mesmo uma mudança de mindset, é deixar de estarmos com o mindset de escassez e pensarmos nas possibilidades. Se ao pensarmos no que gostamos mais de fazer e no contributo que estamos a dar, podê-lo usá-lo mais vezes dentro do próprio, no atual contexto profissional ou do novo ou fora dele. Sem dúvida, Alexandra, o que tu disseste é muito pertinente, é que realmente direcionar intencionalmente para onde é que nós queremos dar esse contributo. E até há uma pergunta que se faz muito em coaching, não é? Que é para alcançar a direção que quer, em que tipo de pessoa é que eu preciso me tornar? E isso também pode ser aqui o equivalente, não é? O que é que nós precisamos desenvolver em nós? Já temos aqui algumas respostas. Então, mais trabalho direcionado aos meus interesses. Muito pertinente esta resposta, sem dúvida alguma, porque a maior parte de nós faz trabalho pelo qual não sente já interesse. Outra resposta, as que envolverem fazer pessoas crescer, porque é isso que me faz feliz, tão bom, tão bom. Depois aqui a Filomena, atividades e dinâmicas mais relacionadas com o que realmente gosto de fazer e permitir-me fazê-lo. Muitas vezes não nos permitimos fazer aquilo que queremos, mesmo podendo. Filomena, tão pertinente esta partilha. É muito verdade que nós muitas vezes entramos no paradigma do tenho que, devo fazer de certa forma e não nos permitimos a fazer aquilo que nós, dentro de nós, reconhecemos que é o que faz sentido. E isso é também um obstáculo que muita gente precisa de combater e em diferentes intensidades. Alexandra, queres ler o resto das partilhas? Sim, continuando. Maior valorização individual e externa, captação de outras pessoas. Outro exemplo, horários a conciliar com a família. Outro exemplo, acho que a mudança de perspectiva traz pelo menos aceitação e leveza, e isso permite colocar o foco em fazer as mudanças necessárias, em vez de continuar no papel de vítima. Excelente contributo. Tal e qual. Mesmo isso. Gastamos muita energia no papel de vítima e perdemos energia. E somos infelizes. Para avançar. Não nos serve. É verdade. Trabalho por conta própria. Se o ritmo e o tipo de trabalho se adequar ao meu problema de saúde, que limitem muito a minha capacidade de trabalho. Ser no trabalho. Aprender continuamente, desapegar e ser livre. Então, as respostas existem, as pessoas sabem o que é que surge de novo colocando esta premissa em cima da mesa. Então, em síntese de tudo aquilo que nós vimos até agora, saber quem somos e aprofundar o nosso autoconhecimento permite-nos, sem dúvida, navegar e ter resiliência e clareza perante os desafios que nos vão sendo colocados e que vamos tendo. E mais do que isso, é um ponto-chave para nós podermos gerir a nossa carreira de forma intencional. E isto é o tema, ok? E, portanto, conseguirmos ser mais autênticos e atuarmos de forma alinhada com quem verdadeiramente somos e não com aquilo que os outros querem que nós sejamos. Lourdes, desculpa-me interromper, porque há aqui mais um contributo que apareceu, foi o último que apareceu, ainda não foi lido, mas eu não resisto a partilhá-lo, que é alguém que nos diz que possibilidades é que se abrem. Fazer o que se gosta é liberdade e gostar do que se faz é felicidade. Eu acho que isto, e em resumo conseguimos aqui um equilíbrio emocional e profissional, é mesmo isto, fazer o que se gosta é liberdade e gostar do que se faz é felicidade. E para pessoas que tenham estes valores, como eu, tenho um dos meus valores é a liberdade, não é negociável viver de outra forma. Se for preciso fazer uma estratégia para chegar lá, pois então que se faça. Muito bem. A perspectiva deste nosso participante que está aqui a partilhar no chat. Fantástico. Muito bem, nós abordámos os seguintes aspectos nesta Career Conversation. Por um lado, a importância de se conhecer as suas forças. E porquê? Porque isto, quando nós conhecemos as nossas forças, isso coloca-nos num caminho de crescimento, de desempenho e de maior impacto através do trabalho. Em segundo lugar, a identificação dos nossos valores. Porquê? Porque assim conseguimos realizar uma leitura da nossa relação profissional muito mais fundamentada e apoiar decisões que nos vão trazer mais paz interior. E em terceiro lugar, desafiar a perspectiva para que olhamos para o problema e desenvolver um mindset que esteja alinhado com a vida que nós desejamos.
E se nós fizermos estas três coisas, a Lourdes e eu temos a certeza que quem nos está a ver vai deixar de ver o copo meio vazio e vai ter aqui um conjunto de descobertas e de insights surpreendentes que pode colocar ao serviço das suas relações e, nomeadamente, das suas relações de trabalho. Não é? O trabalho é uma relação que temos, mas também todas as outras. Sem dúvida. E as aprendizagens que nós fazemos na nossa vida, fazemos para todas as áreas da vida, não são exclusivas só uma área, não é? Com grande pena nossa, já estamos aqui a concluir, mas cumprindo o nosso horário, e para quem se registou e assistiu a esta sessão, temos um benefício, que é, quem quiser, pode partilhar a sua situação profissional de forma confidencial comigo e com a Paula, que nós daremos feedback personalizado. Mas atenção, para isto acontecer, todos vós vão receber um mail com diversos recursos, com artigos, com recomendações de livros e com o exercício para fazerem sobre os temas que estivemos aqui a trabalhar, e também um formulário onde poderão partilhar a vossa situação, caso queiram ter o nosso feedback personalizado. Para quem queira ter esse feedback, pode responder até o dia 7 de setembro, inclusive, porque eu e a Paula já temos reservado na agenda um slot de tempo para podermos avaliar e devolver este nosso feedback. Nos próximos dias, não é hoje, poderá não ser amanhã, nos próximos dias vão receber então, como estava a dizer, um mail com a gravação desta sessão e com vários recursos que podem explorar e um exercício para vocês poderem desenvolver os 3 pilares que nós recomendamos aqui e poderem aumentar o vosso autoconhecimento e revertê-lo a favor da vossa gestão de carreira. Vamos abrir a comentários e perguntas das pessoas, ainda temos aqui 3 minutos para o poder fazer. Alexandra, alguma partilha que tenhamos passado, que nos tenha passado despercebida, que queiras fazer? As partilhas os comentários foram sendo já mencionados ao longo da sessão. Não temos agora aqui nenhum comentário extra. A minha partilha foi mesmo aqui a questão do mindset, que fez-me lembrar mesmo exemplos concretos no dia a dia em que eu já estou a aplicar não só as minhas forças, mas aquilo que me realiza, mas que posso fazer mais vezes. E às vezes são coisas pequenas, como dar formação no próprio local de trabalho e poder fazê-lo mais vezes, fazer a sugestão, não é? Tal proatividade. Sem dúvida, sem dúvida. E de facto, lá está, uma grande parte das pessoas acaba por não mudar de carreira, é a sua forma de olhar para as situações e, portanto, a sua forma de se relacionar com as mesmas situações. E isso tem, nessa mudança, há uma aprendizagem imensa, desde que a pessoa esteja aberta e queira de facto desenvolver essa forma diferente de estar. Para já, não me parecem estar a surgir perguntas e comentários e partilhas. Temos mais um minuto, caso queiram colocar alguma pergunta que seja importante para vós ou alguma partilha, antes de fecharmos a sessão de hoje. Foi uma sessão muito rica. Vocês fizeram aqui partilhas muito, muito, muito interessantes, que tentam passar, não é? Isto dá vontade de ler isto devagarinho, com calma, e refletir sobre estas perspectivas que nos devolveram, para nós também amadurecermos ainda mais este tema convosco e agradecer-vos de facto essa generosidade e essa confiança em porem aqui a público essa partilha e essas perguntas e essas respostas que vos colocamos. Temos aqui um comentário de gratidão pelo vosso entusiasmo que nos contagia a valorizar cada vez mais o tema, e quando descobrimos quem somos e mudamos o nosso mindset, voltar ao trabalho é uma experiência bem diferente. Obrigada pela vossa partilha. Sem dúvida. Sim, porque é possível ser feliz no trabalho, não é? Não se esqueçam. Olha, podem não levar mais nada daqui hoje, mas levem esta ideia convosco. É possível ser feliz no trabalho. Pode dar algum trabalho chegar lá, mas é possível. A felicidade dá trabalho, não é? Sim. Ela não nos cai no colo, ela conquista-se e ela é possível sempre em todas as coisas. Sim. Temos aqui só uma questão. Encontro-me desempregada, posso fazer na mesma o exercício que irá ser enviado? Pode e deve, é muito importante aproveitar esse momento de paragem para, de facto, redesenhar o rumo da sua vida. Pode e deve, vai ser um exercício valioso. Que bom estar nesta sessão hoje, faz-me lembrar as sessões com a Lourdes. Um grande beijinho para si, que saudades suas, um enorme abraço. Bom,
Mais ainda um comentário, foi uma hora cheia de excelentes dicas, muito obrigada, gratidão. Obrigada pela partilha, incentivo, gostei muito. Bom, bom. Então estamos às 14h01, vamos fechar a sessão. Vou-vos pedir que, por favor, voltem para o mês que vem. Falem destas iniciativas a outras pessoas que estejam interessadas no tema, que estejam com dilemas, que tenham dúvidas. Passem a palavra. A quanto mais pessoas chegar a este conteúdo, melhor. Nós acreditamos que quando nós trabalhamos em nós, tornamos pessoas mais plenas, mais completas, melhores e também somos mais felizes. Portanto, olha, muito grata, muito obrigada e espero daqui por um ano estar a celebrar o 2º ano desta iniciativa. Um abraço. Um abraço para todos.